Olá, meu povo! Boa tarde, gente. Tô aqui, tem uns pães aqui, que tá de quê? De 2 dias. Aí vou aproveitar e vou fazer torrada pra não perder, né? Porque as coisas não tá boa pra tá jogando as coisas fora. Eu jogo quando tá mofado, né? Que aqui, pense como aqui mofa pão. Porque Joãozinho tem uma mania de comprar muito pão. Aí termina mofando. E toda vez eu esqueço de colocar na geladeira. Eu vi umas colegas de plataforma falando que é muito bom colocar o pão na geladeira e quando for comer, esquentar na air fry, que ela fica bem novinha. Eu ainda não testei, só vejo as pessoas falando e toda vez eu esqueço. O pedreiro tá colocando a cerâmica ali da garagem. Depois eu mostro a vocês. E quando ele terminar, aí vai rejuntar. Só vai poder lavar amanhã, né? Tem de esperar o rejunto secar. Aí tô aqui fazendo uma torradazinha pra me comer. Porque, meu amor, feijão não tá descendo não, viu? Não sei qual é a minha intriga com feijão. Jesus amado. Aí ontem, aí as meninas perguntando: Solange, mulher, aonde tu tava ontem, que tu quase não faz vídeo? Aí eu disse: mulher, ontem eu estava descansando e assistindo filme. Hoje eu não quero conversa com filme. Vou ajeitar aqui, vou tirar aquela louça. Vou colocar lá no lavador, vou lavar e com fé em Deus, né? Como tá previsto para chegar água amanhã. Que Deus abençoe que chegue água amanhã. Eu tava até com vontade de ir na casa de mãe amanhã, no sábado. Mas Joãozinho pegou um frete. Vai levar a mãe de uns meninos para visitar eles, né? Naquele lugar. E como vai chegar água, aí pronto. Quando for pra semana, com fé em Deus, eu dou um pulinho na casa de mãe. Ontem ele chegou tarde. Não deu nem tempo dele passar uma mão de tinta aqui na cozinha. Chegou, era mais de 10 horas da noite, quando ele chegou. Aí chegou cansado. Aí eu digo: não, meu filho, deixe. Aí hoje eu não sei se ele vai chegar mais cedo, porque ele foi pegar carro da loja do de garagem. Aí eu não sei se hoje ele vai chegar mais cedo. Se ele chegar cedo, com fé em Deus, aí ele passa uma mãozinha. Se não, acho que amanhã, como ele vai levar a mãe para visitar os filhos, aí a mãe sai de 4 horas. Aí eu acredito que amanhã ele chega mais cedo. Mas também amanhã ele vai acordar de 3 horas da manhã para levar essas mães para ir visitar os filhos lá na. Aí ele chega amanhã, ele chega mais cedo, mas em consideração vai chegar cansado, né? Porque ele vai acordar de 3 horas da manhã. Aí eu não sei se ele vai ficar deitado no carro até a hora das mães saírem, ou se ele vai trabalhar no aplicativo da Uber, que ele não tem paciência de ficar parado. Aí ontem me perguntaram: Solange, mais uma vez, né? A Valmir é sua prima, que nem as irmãs Barros? Ô, gente, não sei, segundo eu soube que não, a gente só somos parentes, né? Prima, que nem as irmãs Barros não, né?
porque, como alguns de vocês sabem, eu com as irmãs Barro, como com Jeane, Joelma e as demais das meninas, nós somos prima legítima por causa que a mãe do meu pai era irmã do pai do avô das irmãs Barros, né? E das meninas só se tiver algum parentesco, mas muito pouco. E o povo falando, Solange, o tio Bel é amudiçado, você viu ele comendo como ele come, é como se ele, como foi? Era como se não tivesse outro dia, não houvesse outro dia para ele comer. Gente, não é questão, acredito eu que não é questão de mudiça, é questão de educação, ética, né? Acostumado, nasceu e se criou-se comendo de colher, né? Ele corta a carne com o garfo e a faca, mas ele come de colher. E a questão é ele não saber elevar a colher à boca, né? Ele faz assim, como se ele, eu fui observar, parece um pedreiro quando pega a colher cheia de massa e joga na parede. Ele faz. Eu não sei se é a colher que bate nos dentes ou se é o dente que bate um no outro, que você pode observar que faz uma zoadinha. Ele não eleva a colher, bota na boca e tira, que nem todo mundo. Ele pega a comida aí, é que nem ele jogasse. E ele é como muitas pessoas que vocês já viram comendo. Não pega uma colher de comida e eleva a boca, mastiga para levar a outra, não. Ele coloca 2, 3 colheradas de comida na boca para ser que dê uma mascladazinha, muito pouca, e engula. A carne desce inteira, né? Porque dá para observar se não mastiga o arroz, que eles estavam almoçando, arroz e salada de chuchu, que é uma coisa leve. Imagina quando tá comendo feijão, farinha, porque o hábito lá é de comer feijão, farinha, arroz, macarrão, né? Aí pega, tem deles que mistura a comida, né? Faz aquele patetê, mistura tudo, corta o macarrão e depois mexe e junta, o prato fica desse tamanho. E tome colherada na boca. Então, não é questão de amudiçamento, é questão de educação mesmo, né? Não foi criado do jeito dele, né? Hoje ele se alimenta, come do jeito dele e não tá nem aí para quem tá vendo, para quem tá filmando, e vai ser sempre daquele jeito, porque, né, hábitos a gente adquire no decorrer da nossa criação. Depois que a gente estamos velho, né, para corrigir isso, leva tempo. E quando você quer mudar, no caso dele, ele não pretende mudar em nada, né? Ele gosta de ser daquele jeito e ele vai morrer daquele jeito, né? E em questão de falar assim, obrigado, Vitória, por limpar o terreiro, eu acredito assim. Não estou defendendo ambas as partes, estou dando minha opinião, né? Cada uma tem de cuidar da sua casa, cada uma tem de cuidar do seu quintal. Quem tinha de ajudar a Valmira nos afazeres da casa era Célia, que é irmã, Vitória é nora, né? Vitória não tem obrigação nenhuma. Assim, se houvesse a união entre elas, como no começo, que elas eram unidas, né? Vitória vivia na casa de Dona Maria, fazendo faxina na casa de Dona Maria. Vitória vivia fazendo faxina na casa de Valmira.
e hoje houve alguma coisa entre elas, né? Houve algum bate-boca, houve alguma desavença, que cada uma procurou o seu lado. E como a dona Maria falou, né? Quando a gente vai reclamar, acha ruim. Mas reclamar de quê, né? Não tem de que reclamar, porque Vitória não é filha dela, da dona Maria. Vitória não é filha da Valmira. Vitória é nora, né? Nora não tem obrigação nenhuma com a casa da sogra. Só quando as duas se dão super bem que a nora tem a boa vontade de ir ajudar a sogra. Mas quando começa a ter esses tipos de briga, esses tipos de arranca-rabo entre nora e sogra, olha, acaba com a afinidade. Deixa eu colocar meu pão pra gente conversar. Voltei. Quando começa a ter brigas, desavença entre sogra e nora, acaba toda a afinidade. Eu digo isso por experiência própria. No começo, assim que eu me casei, eu tinha uma relação muito boa com a minha sogra. Depois de alguns anos, teve umas discórdia entre eu e uma cunhada, que isso mexeu muito com a família, né? Porque a família de Joãozinho foi tomar as dores da irmã, né? Então ficou todo mundo contra mim e eu sendo a vilã da história. Aí a gente fazia as pazes, eu e minha sogra. Quando pensava que não, a gente tava assim, bicando, batendo boca. E isso terminou a gente perdendo a afinidade uma com a outra. E terminou nisso tudo a minha sogra morrendo intrigada de mim, né? Por causa de leve trás de neta. Aí, nessa época que ela ficou com raiva de mim, não foi nem por causa de briga entre eu e ela. Foi uma neta dela que chegou lá no mercado, eu lembro como hoje. Chegou lá no mercado, desceu a madeira na avó, falou da avó. Aí, quando foi com alguns meses depois, ela precisou de um favor da avó. Aí, ela amarrou no cós da caçola e foi dizer à avó dela que eu tinha falado assim com ela. Mas, na verdade, quem tinha falado da avó tinha sido ela. Mas ela, porque estava precisando da avó, botou a avó contra mim. E eu já estava cansada de dar explicação. Entendeu? Eu estava cansada de dar explicação de tantas pessoas colocarem eu contra a minha sogra. Aí dessa vez eu digo, dane-se, foda-se, não quero nem saber se acreditou, acreditou. Aí Joãozinho chegou e disse, olha, mamãe disse que não quer ver tu nem pintada de ouro na casa dela. Eu digo, ela nem vai me ver nem pintada de ouro, nem de prata, nem de preto, nem de branco, de nada. Porque eu estou cansada de dar explicação à sua mãe. E aconteceu assim. Se, aí olha só, eu estava tão cansada de confusão, de briga, de fofoca, de desavença, que se eu fosse na casa da minha sogra na época, dizer a ela a verdade, o mundo ia cair em cima de mim. O mundo ia cair em cima de mim. Porque iam dizer o quê, minha cunhada? Que eu estava colocando a neta contra a avó. Então, para evitar de mais conflito, de mais briga, nessa época eu já estava apazigando a paz entre a gente. Então, eu digo, rapaz, para evitar de uma confusão que eu não aguento mais, parte do que hoje sou doente, parte do que hoje eu sou doente, foi do que eu já passei na minha vida com família de marido. Só sabe Deus e eu, entendeu? Você falar a verdade e
todo mundo ser contra você. Depois de anos, eu sendo a vilã da história, uma cunhada minha descobriu a verdade. Pra você ver. O diabo é porco. Ele encapa, encapa, encapa. Mas um dia ele vem e desencapa. Quando foi um dia, houve um auê. E duas cunhadas minhas começaram a conversar. Aqui era minha intrigada e aqui não era minha intrigada. Aí elas começaram a conversar. Aí a minha cunhada, que não era minha intrigada, disse assim: e por que quando a Solange falou, não, e por que quando a mulher de Joãozinho falou, todo mundo disse que era mentira? E como é que agora você tá me contando a história? Foi. Minha cunhada ficou virada numa giraia. Aí minha cunhada pegou, foi lá na casa da mãe dela. Aí disse: ô mamãe, que conversa é essa? Porque quando a mulher do Joãozinho disse, todo mundo disse que era mentira. E agora eu conversando com fulana disse que era verdade. Aí a minha cunhada, pá. Encurtar a história. Terminou a minha sogra ficando intrigada de mim e da filha. Só que como filha é filha, né? Quando ela estava internada, que ela tinha problema de coração, que a família de Joãozinho é hereditária a ter problema de coração. Aí, as meninas já estavam cansadas de estar lá no hospital, não tinha mais como revezar, porque todas já estavam cansadas. Aí uma delas foi e disse bem assim: mamãe, eu preciso ir para casa tomar banho, eu vou mandar Solange vir ficar com a senhora. Sabe o que ela disse? Eu prefiro a companhia do diabo do que de Solange. Eu prefiro a companhia do diabo do que a companhia da mulher de Joãozinho. Pronto. Aí Joãozinho foi e me disse, mas me deu uma raiva. Eu descunhambei na época eu descunhambei a véia em mandarim. Aí pronto, aí ela faleceu. Eu vim para Palmeira com a Gatange e Letícia, fiquei lá na casa de Mísia. Eu nunca fui de ir para velório porque eu tenho medo, né? E depois foram dizer à minha mãe, olha, para vocês verem como é conversa. Foram dizer à minha mãe que uma cunhada minha tinha falado que se eu fosse para o velório da minha sogra, ela me colocaria para fora. Agora, aí pronto, aí mãe liga para mim, morrendo de chorar. Ô minha filha, eu fui ali no mercado de uma pessoa e ela me disse... Não, eu encontrei ela ia pro mercado e encontrou uma pessoa, uma amiga dela, que disse: ó, Iracema, eu tenho uma coisa para te contar, porque eu acho muita injustiça. Aí, mãe, o que, fulana? Me lembrei quem é. Aí ela disse: olha, fulana, a irmã de Joãozinho, estava me dizendo que se Solange tivesse ido pro velório da sogra dela, a cunhada tinha botado ela para fora do velório. Aí mãe disse: mas esse mal ela não corria, essa vergonha ela não ia passar, porque Solange não vai para velório de ninguém, que Solange tem medo de caixão. Aí mãe liga para mim chorando. Aí ela me contando, eu chorei de pena de mãe, entendeu? Mas da história eu tive uma raiva. Aí liguei para minha cunhada, perguntando. Aí ela disse bem assim: e quem foi que foi te dizer? Aí eu disse: o pior que de tudo, não vieram me dizer, foram dizer a mãe. Mãe ligou para mim, morrendo de chorar. Ela foram dizer a dona Iracema, eu disse: foi. Aí eu disse: olha, se eu tivesse ido
e ela me fizesse, ela dissesse que ia me botar pra fora. O barraco tava grande, porque eu ia dar chute em tudo. Nesse dia eu chutava o pau da barraca. Aí falei um monte de desaforo e chorando, chorando, chorando. Aí pronto. Aí algumas das minhas cunhadas ficaram com raiva de mim, né? Queria ver o diabo, não queria me ver. Aí quando foi um dia, uma das minhas cunhadas sonhou com a mãe dela. Sonhou com a mãe dela. E o sonho é dela, eu vou deixar lá. E nesse sonho, a minha sogra dizia que não tinha raiva de mim e que não era para ninguém ter raiva de mim, porque eu não tinha feito nada. Aí eu sei que depois desse sonho se redimiram. Vai para onde? Se redimiram e hoje, graças a Deus, vivemos todas na paz de Cristo. Até a minha cunhada, que a gente tava na época, quando eu tava em Maceió, a gente tava com 19 anos que a gente era intrigada. Aí, quando foi uma sexta-feira da paixão, ela chamou o Joãozinho e disse: ó, Joãozinho, vem almoçar aqui hoje, mas tua família. Aí eu fiquei assim, pensando, sem querer ir. Aí liguei pra mãe, contei a história à mãe. Eu digo: mãe, minha cunhada me chamou para ir almoçar lá, mas Joãozinho. Aí mãe disse: vá, minha filha, vá, pelo amor de Deus. Um dia santo, que nem sexta-feira da paixão, você não vai levar por opinião, não. Aí eu fui, no outro ano eu fui, aí no terceiro ano eu tava banguela desse dente aqui. Eu tinha arrancado ele. Aí fiquei com vergonha, não fui. E hoje, graças a Deus, vivemos todas bem, vivemos todas em paz, mas foi um processo muito grande. A pior coisa do mundo é você morrer falando a verdade e todo mundo dizendo que você tá mentindo. É a pior coisa do mundo. É muito... Olha, quando você conta mentira e você tem a sã consciência de que é mentira, você sabe que você tá mentindo. Agora, quando você morre na cruz, falando a verdade, e todo mundo diz que você tá mentindo, gente, bate um desespero tão grande, tão grande, tão grande, que tem hora que dá vontade até de você morrer. Mas Deus é maravilhoso, demorou anos, mas a verdade veio à tona e graças a Deus hoje vivemos todas bem. É isso daí, gente. Vou ver se meu pãozinho tá crocante para me comer e fazer minhas coisas. Mais tarde, quando o pedreiro terminar, agora tá um sol danado, aí eu mostro a vocês, tá bom? Beijo e até mais tarde.